investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ela se formou em marketing e atuou no mundo corporativo em empresas como União, Sadia, Bombril, Parmalat e a Ginomoto. Com esta bagagem, descobriu uma nova paixão, o universo de branding e storytelling, o que a levou a empreender e construir uma nova jornada como mentora, professora e palestrante. Nossa entrevistada de hoje é Marta Terenzo, fundadora da consultoria Inova 360. Eu a conheci quando me encantei com uma de suas aulas sobre storytelling na pós-graduação sobre marketing pessoal da PUC Paraná. Neste bate-papo, Marta dá uma verdadeira aula sobre a importância de empresas e pessoas investirem na criação de histórias que transmitam os valores das suas marcas e atraiam uma comunidade de fãs e embaixadores. Sobre como trabalhar o marketing pessoal, ela deixa uma clara recomendação. Construa sua marca pessoal através da sua história. Confira agora os principais trechos da entrevista. O que te levou para o mundo da publicidade das marcas? De onde veio essa paixão? É uma coisa que vem da infância? Você sempre gostou desse universo da mídia, da publicidade das marcas? Conta essa tua trajetória de carreira para a gente, de onde veio essa tua paixão? Vou contar. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, Luiz Cláudio? Maravilhoso estar aqui com você, depois de conhecer tua história. Achei mais maravilhoso ainda. Obrigada por essa oportunidade aí de compartilhar um pouquinho da minha história, do meu próprio storytelling, né, com as pessoas que te leem, com as pessoas que te ouvem, com as pessoas que te seguem. Eu acho que eu tenho uma curiosidade que vem lá de criança, em conhecer o mundo e conhecer pessoas. Quando eu era pequena, e isso é uma história real, eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, onde que a gente mora? E eu olhava o céu era muito estrelado, eu morava num lugar meio rural, Tapicerica da Serra, Valo Velho, hoje é periferia, tá? Na época era rural mesmo, então assim, não tinha quase nada, e eu falava: pai, onde a gente mora? Em Tapicerica da Serra. E onde fica? Aquela coisa de criança chata, né? Onde fica tal lugar? Onde fica aí? Meu pai ia falando. Né? Meus pais eram basicamente semi-analfabetos. Eles não se formaram. Eu sou a primeira pessoa a me formar na família. Sou a primeira filha, primeira neta, primeira bisneta, primeira sobrinha. Então, tem uma pressão também. Mas o que era engraçado é que quando meu pai falava assim: você mora na Via Láctea, que é até onde ele sabia. E eu apontava onde é a Via Láctea. Ele falava aqui, era aqui, podia ser qualquer lugar que está lá em cima. Eu falava assim: pai, eu quero conhecer todos esses lugares e eu quero conhecer todas essas pessoas. Aí meu pai, né, ingênuo, pai é um amor, né? Você vai levar o papai junto? Eu falava: não, eu vou sozinha. E aí é aquela coisa da paixão, talvez, por conhecer as coisas e conhecer a comunicação. Eu, desde criança, gostava de me comunicar. E eu gostava de me comunicar e ouvir histórias e contar histórias, mas eu não sabia, né, de onde eu estava entrando. E eu acho que eu fui para a carreira de marketing, né, e fui bem-sucedida num período muito bom, porque eu peguei o marketing começando nos anos 80. Então, eu tive a sorte também de pegar um marketing ainda que eu falo romântico. A gente podia ser gerente de marketing de verdade, a gente tinha estratégia, as redes digitais não existiam, então eu tinha aquele basicão que a gente chamava, né? Eu tinha um RP, a gente tinha área de TV, propaganda, o básico. Chamar a atenção das pessoas na época era você ter o básico, mas era muito quadradinho e fácil fazer. E eu me encantei. Eu me apaixonei pela área. Eu acho que de alguma forma, essa minha curiosidade de conhecer pessoas e empresas, eu fui para empresas onde eu precisei viajar pelo mundo inteiro. Eu percorri mais de 32 países a trabalho. E veja que eu queria conhecer, né? Eu falo que uma coisa puxa a outra. Eu conversei, conheci gente pra caramba. Eu obtive histórias maravilhosas.
Também dei as minhas, também tive meus perrengues, vários deles, vários desafios. Por exemplo, eu não falava inglês, e meu chefe era inglês. O primeiro chefe inglês que eu tive era um pânico, todo dia que ele me chamava, porque o meu inglês era aquele inglês tosco, literalmente. E esses desafios, eu acho, Luiz Cláudio, que foram me dando também a ideia do que eu queria para a vida. Então, essa paixão, ela foi sendo construída a partir da minha curiosidade de conhecer o mundo e as pessoas. E isso eu acho que está presente até hoje, porque hoje eu estou dando aula, eu tenho livro, eu me conecto a um monte de gente, eu gosto muito da conversa tete a tete, olho no olho, eu convido as pessoas para tomar café, eu até te falei, se estiver em São Paulo, me convida para tomar café, eu sou uma pessoa que faço isso oficialmente, o café, ele é um conector para mim de histórias. Então, eu sempre convidei as pessoas, vamos tomar um café? Eles serviam para ouvir as histórias. Esse ouvir as histórias me ajudava a conectar e fazer também sinapses de histórias, sinapses de branding. E eu fui aprendendo a trabalhar a marca, acho que através... Eu tive grandes, né, professores, isso eu tenho que dizer. Eu tive professores maravilhosos, isso eu acho que é um privilégio. Peguei professores que trabalharam em outras empresas também e que me ensinaram a trabalhar o branding. E eu fui me apaixonando e construindo algumas das marcas. Marca Sadia era uma marca, então, conhecida por, basicamente, frango, mortadela, salame, tender, etc. Entrei num período que a gente teve que fazer uma revolução da marca, trazer valor agregado. Eu me apaixonei, eu fui me apaixonando pelas marcas, né? Veja Multiuso, Reckitt Benckiser, que era uma marca que hoje é conhecida, né? Era Reckitt Coleman na época. Eu acho que eu tive bons mentores, não todos, mas a maioria, e eu fui me apaixonando e aprendendo com eles e desenvolvendo meu próprio formato, né? Minha própria identidade também com branding. E aí o storytelling ele já estava lá, porque eu já gostava das histórias, e gostava de ouvir, de contar. E aí eu comecei a aprender que eu já estava fazendo storytelling. Eu tive a chance de ter consultoria dentro de empresas que eu trabalhei, com o Aker, sabe o Aaker? E aí você se apaixona por tudo isso, porque realmente é um universo muito grande e um universo onde eu faço com o meu dia a dia, com a minha própria marca pessoal. Eu falo que se você fala que você é uma boutique ou uma marca mais focada, eu sou um microcosmo, porque eu sou mais ainda low profile, e só que eu sei que eu tenho uma marca. A minha reputação está ligada a tudo que eu construí, a toda essa minha história. Quando eu começo a falar da minha história, eu me empolgo. E quando alguém me pede, às vezes, vem falar comigo no LinkedIn, eu já começo a conversar. Eu sou uma pessoa que me comunico bem e sociável, né, nesse sentido. Então, eu acho que a paixão vem dessa curiosidade, vem dessa vontade de conhecer as pessoas e de ouvir histórias. E aí, por trás de cada história, sempre tem uma marca. Eu acho que eu estou acumulando repertório na medida que eu estou, né, passando por muitas experiências, e eu gosto de contar. Eu falo, o que eu tenho que deixar daqui para frente? O meu conhecimento, compartilhar. Eu falo que o meu legado é tentar compartilhar o máximo que eu puder. Eu acho que vem daí minha paixão, essa vontade de me comunicar mesmo desde criança. 60. A Inova 360, ela é, vamos dizer, a alquimia de toda essa tua experiência que você vem construindo. Que dores que vocês curam, que tipo de serviço você oferece, com que perfil de cliente vocês trabalham. Faça um pitch aí da Inova 360 para a gente. Então, eu resolvo problemas de marcas através de histórias. É isso que eu procuro resolver. A minha empresa é minúscula, eu já tive sócio, não tenho mais. Já tive a oportunidade de me juntar a uma grande corporação da área de business, né, marketing e comunicação. Não quis, mas eu queria uma coisa. Eu queria fazer o que eu faço. Eu acho que eu sou uma resolvedora de problemas. E resolver milimetricamente. Para cada um, eu tenho que entender essa pessoa, eu tenho que entender as dores delas também.
a dor dela muitas vezes está ligada a uma coisa muito pessoal, então você tem que ser um pouco psicólogo, né, da pessoa. Eu não tenho psicologia, mas eu tenho um bom perfil para ser. Eu tenho ótima escutatória. Então eu sou uma pessoa que muitas vezes eu ouço o meu cliente e recomendo para ele que não me contrate. Eu falei, você não precisa me contratar, você não precisa de mim, você precisa de um outro tipo de serviço. O que eu faço é muito específico. Eu vou resolver uma dor agora da tua marca, eu vou resolver agora, por exemplo, eu tenho um cliente que é o Bioparque, que é um parque de tecnologia em Toledo, que eu já resolvi o problema dele. Mas eu falo com o dono, vira e mexe, ele me manda coisas da fazenda dele, porque ele gosta de falar. E a gente gosta de trocar ideias sobre livros, principalmente. E ele é uma pessoa extremamente simples, e eu falei para ele, daqui para frente você precisa de um jornalista, e não de mim. E aí essa pessoa, o Luiz Donaduzzi, ele é um grande empresário, e eu falei, sabe por que eu não quero? Porque a minha reputação, ela é única. Então, o que eu entrego, talvez seja até um pouco piegas falar isso, ou um pouco ingênuo nos dias de hoje, mas eu entrego aquilo que eu gostaria que me entregasse, Luiz Cláudio. Resolver esse problema de marca através de histórias. Então, eu vou contar o storytelling da tua marca, eu vou pesquisar, eu vou fazer um trabalho muito mais denso do que você está pagando, eu vou me envolver. Eu já me apaixonei pelas histórias que eu ouvi. Júlio Cubo, as pérolas, quando chegaram no Brasil, a primeira pérola que chega, com a Dona Rosa fugindo do Japão, num navio, no segundo navio, essa mulher vende essa pérola para dar comida para o filho dela. E ela se torna a maior joalheira de pérola do Brasil. Ela morreu com 104 anos. O filho dela, seu Júlio, já faleceu, infelizmente. Quem me contratou foi o neto Maurício Okubo. São japoneses. Me contrataram porque eu sou low profile, porque eu tinha uma reputação. E a história não era para contar para todo mundo, era para eles e para os funcionários, né? E as pessoas que estão no entorno deles. Então, o meu objetivo hoje é fazer algo que é pouco escalável, é muito customizado. Então, a Inova hoje ela é minúscula, como eu te falei, eu já tive sócio. Quando eu preciso de pares, eu contrato. Então, eu preciso de um RP, eu vou contratar. Eu preciso de um jornalista para escrever, um ghostwriter, eu vou contratar. Contrato conteudista, contrato roteirista. Terminou o projeto, está entregue. É isso. E consultoria, você sabe melhor que eu, elas foram muito desacreditadas. São todos os ex-empregados que ficaram desempregados que montaram uma consultoria, ou professor, ou ambos, né? Que é o meu caso. Eu sou professora e consultora. E eu pensei assim, eu falei, puxa, eu quero ser a melhor professora que eu possa ser para inspirar alguém. E eu quero ser a melhor consultora para resolver problemas. Problemas de marca, usando todo o meu repertório de marcas que eu tenho e usando o storytelling que eu sei, eu desenvolvi nessa alquimia, como você falou, misturei tudo isso numa panela, e essa panela vive em efervescência, tá? Porque ela está sempre fervendo, sempre o negócio está fervendo, porque eu estudo, eu sou uma pessoa curiosa, como eu te falei, né? Como eu estou falando aí para vocês no início. Então, eu vou buscando um pouco como resolver isso da melhor forma. O problema, né? A dor que eu resolvo está clara. A minha dor é que eu demando mais tempo, muita imersão. Talvez eu nunca fique rica, Luiz Cláudio, porque eu gosto de mergulhar, é paixão também. Eu acho que isso é uma coisa complicada do ponto de vista de negócios, né? Mas é como eu gosto de fazer. E eu estou feliz assim, isso que é o pior, né? Mesmo ganhando, eu falo, gente, ganha pouco. Então você é muito rica. Você é Então, riquíssima. e eu Porque a acho paixão, né, e a felicidade é a maior riqueza que você pode construir na tua vida. Então sinta-se muito rica, porque tem muita gente por aí que tem muito dinheiro e não tem paixão pelo que faz e é infeliz com aquilo que faz. Então, eu te conheci, e é a primeira vez que a gente está conversando, mas eu conheci o teu avatar vendo uma aula tua no EAD da PUC Paraná. Eu estou tentando fazer ali a minha pós-graduação sobre personal branding, tentando encaixar isso na minha rotina, o que está sendo um desafio. Mas a tua aula foi uma das poucas aulas que eu já consegui assistir. E eu, olhando o teu LinkedIn, eu vi que você dá aula em várias universidades.
e a gente não tem aqui o tempo de uma aula, a gente tem aqui o tempo de uma entrevista, mas eu não poderia deixar de abusar de você e do teu conhecimento e pedir para você falar sobre a gente, sobre storytelling. Inclusive, eu li um post que você publicou recentemente dizendo que a palavra storytelling está sendo ou está banalizada, né? O que é story? Por que você acha que está banalizada? E o que é storytelling? E qual que é Tá, a sua importância na estratégia de branding e para o claro, sucesso de um negócio? claro. Primeiro, né, o que é storytelling? Para a gente contextualizar e deixar todo mundo na mesma página. Storytelling, para mim, é um modelo, né, de comunicar, onde eu tenho, dentro desse modelo, algumas técnicas de comunicação. E dentro dessas técnicas, eu posso aplicar para marca, para pessoas, para números, data storytelling, que é uma coisa que eu tá saindo, eu falo que é uma das palestras que hoje mais saem, data storytelling. Vou falar com engenheiros, vou falar com pessoas que lidam com números, financeiro. E aí, então, o storytelling, imagine que ele é um grande guarda-chuva que está dentro do ramo da comunicação. Só que dentro dele tem várias técnicas. Essas técnicas vão te ajudar, primeiro, a inspirar, ou podem te ajudar a inspirar. Tem técnicas que vão te ajudar a engajar mais, trazer mais atenção. Economia da atenção é um dos temas que eu estudo, tá? O Herbert Simon vai falar de que quanto mais, lá nos 80, quanto mais abundância de informação temos lá no futuro, ele falou isso em 87, 88, teremos mais escassez de atenção. A gente está vivendo exatamente esta era. O storytelling, ele ajuda a capturar esse trigger da atenção, que é justamente o que está mais escasso hoje. Então, eu posso fazer o melhor conteúdo do mundo. Tem os algoritmos, tem conteúdo legal, mas o que captura o tempo de atenção que eu consigo ficar, de fato, ouvindo a tua conversa, ouvindo o teu conteúdo? Dentro do storytelling, a gente tem um pouquinho de neurociência, sim, porque nós, né, o homem, né, como a espécie humana tem um trigger lá sobre histórias desde lá dos nossos ancestrais. E elas serviam para quê? Para transformação, para lição, aprendizado. Olha, não cozinha com essa bolinha vermelha que você pegou lá no matinho, porque ela pode matar. Não vai até a caverna do seguinte, porque você vai morrer, porque lá tem os nossos inimigos. Ou seja, as histórias contadas nas cavernas serviam como base da nossa transformação humana. Então, o storytelling hoje, trazido para o mundo corporativo e para o mundo pessoal, né, de branding, por exemplo, ele tem tudo a ver com essa transformação. A história ela tem que permear, ou seja, tem que ter um entorno, porque tem muita empresa contando boas histórias, mas que não está colando, porque a vida real, o que ela fala, o que ela conta, destoa daquilo que ela pratica. Aquilo que eu falo, né, eu tenho que realmente fazer na minha vida real. Qualquer storytelling já está valendo, basta você contar uma historinha. Eu falo, não é qualquer historinha, porque as pessoas checam, as redes sociais hoje são extremamente voláteis, mesmo você contando a verdade, às vezes podem inventar uma mentira sobre você, então reputação pessoal é tudo que você tem. Então eu entendo que a palavra começou a ficar meio que bingo, né? A gente tem um bingo de palavras corporativas, né? Já viu isso? Que a gente vai batendo, né? Engajamento, né? Storytelling, métricas, algoritmos. Então, tem palavras-chave que eu acho que ficaram um pouco banalizadas. Mas eu não estou preocupada com o diploma, eu estou preocupada com o conteúdo, quanto aquilo amplia os meus tentáculos de repertório para poder atuar de verdade. Então, o storytelling, eu acho que ele te auxilia a como contar a sua história ou a história da sua marca de uma forma mais autêntica, mais engajadora, sim, porque ele vai ter esse componente da atenção e de uma forma que as pessoas possam ter memória, ou seja, memorável. Você tem que construir isso ao longo da tua carreira, né? Ou ao longo da marca, ela tem que construir, ela tem um histórico, ela tem um ciclo. Não, já disse que não temos o tempo de uma aula, é o tempo de uma entrevista, mas já foi um ótimo insight aí, um pontapé inicial para quem quiser se aprofundar mais no tema. E já que a gente está falando de conceitos, vamos aproveitar e falar de um outro conceito que você também dá aula, que é o Branded Entertainment. Do que se trata o Branded Entertainment? Nossa, está tudo ligado ao storytelling. O que aconteceu? Quando eu comecei
a entrar em novas áreas do storytelling, inclusive sobre economia da atenção. E aí eu entendi um pouquinho o que era essa economia da atenção e que esse jovem vem cada vez mais com menos atenção. No que ele presta atenção, afinal? Ele presta atenção nas histórias que interessam para ele. O que interessa para ele, ou o que interessa para um ser humano, então aí tem várias, né? Vários comportamentos, hábitos. O que interessa para você? Algo que te entretém. E o que é o Brain Entertainment? É um modelo de comunicar usando o entretenimento para aquele tipo de público. Então, por exemplo, música e esporte. Aí eu posso pegar o rap, vou ser bem segmentar, só rappers. Então, marcas que pegaram rappers, né, para pegar justamente a atenção da pessoa. Então, vai contar a história do Emicida, vai falar do Amarelo, que é o disco dele, depois vai ter um show que essa marca vai patrocinar. Ela começa a trabalhar esse branded entertainment, trazendo estas falas, essas histórias, usando esses recursos. Eu posso usar influenciadores, eu posso usar celebridades, eu posso usar autoridade. Você falou uma coisa, né, no LinkedIn, você tem os top voices, você tem a autoridade do tema. E o Brain Entertainment, basicamente, é você se apropriar de um repertório autoral. O que combina mais com a tua marca? Então, dentro desse contexto, a marca também muda, ela também tem ciclo, né? Uma marca tipo a Copenhague, que tem 92 anos, se não me engano, ou 93 anos, é diferente de uma marca como Nubank, né? Que é uma marca de banco digital, toda moderninha, que conversa numa linguagem diferente. A Copenhague conversa de um outro jeito. São marcas distintas, de setores distintos, mas ambas podem trabalhar a estratégia de Brain Entertainment. Mas elas precisam primeiro aprender que temas, que assuntos estão no entorno dela. Para isso, precisa pesquisar. Pesquisar, entender seu consumidor, entender bem perfil, conversar com eles, trazer eles para perto. As marcas têm muito, eu acho, Luiz Cláudio, medo ainda de ouvir o que elas não querem ouvir. Escute, bom, você estava falando de brand entertainment, e aí quando você traz o conceito, bem tranquilo de entender, e me remete para mim, a marca mais emblemática em brand entertainment é a Red Bull, né? Aliás, a Red Bull ela é muito mais o entertainment do que o produto, né? No final do dia. Lógico que ele faz tudo isso para vender, que a marca faz todo esse brand entertainment para vender o produto, mas a receita que a empresa gera também está muito dentro do universo do brand entertainment, né? E acho incrível, para mim é um case espetacular. Red Bull, são 2 aulas de Red Bull. Legal. 2 aulas inteiras, tá? De verdade. Por quê? Porque eu trago a media company deles, que é a house, né, deles, que é uma empresa de mídia. Ela tem 2 CNPJs hoje. Red Bull tem a empresa que vende produto que não são eles que produzem, eles têm a fórmula, como uma Coca-Cola, e eles têm a área de mídia. A área de mídia hoje é direto, então ele desintermedia a agência, ele cria todos os conteúdos. E ele tem também a criação do próprio esportista radical, que eles têm muito esporte radical, ele cria esse mecanismo de se retroalimentar. E isso é fantástico, Luiz Cláudio. A hora que você pega os resultados da Red Bull, você fala, não é possível. E a Red Bull foi proibida em alguns lugares, não sei se você sabia, Não. por conta da taurina. A taurina tem um efeito um pouco complexo, está discutido no mundo médico, mas a taurina tem lá um efeito que pode prejudicar um pouco a memória, etc. E ela foi proibida em alguns lugares da Ásia. A Red Bull continua lá. Ela não vende mais produto. Ela vende evento, ela vende esporte, ela vende motocross, ela vende o lifestyle de ser esporte radical. E ela é fantástica, tá? É o meu primeiro exemplo, inclusive, tá? É fantástico você ter falado dele, porque é uma aula de Red Bull. Esse curso é totalmente presencial? Ele é só para graduação. Claro. Bom, indo aí para um universo que eu estou bastante envolvido, que é o do personal branding, como que o storytelling se aplica no marketing pessoal e no fortalecimento da marca pessoal? Aproveitando, por que é importante os profissionais investirem na gestão da marca pessoal?
Bom, eu acho que todo mundo, tem gente que me xinga quando eu falo, né? Mas eu sou muito simplista na hora de falar e muito direta. Todo mundo é uma marca. Não é vergonhoso você falar que você é uma marca. Ah, isso é marqueteiro, marketing é do mal, né? Eu falo, não. A marca já existe, os estudos que eu fiz, né? Existia proto-branding, ou seja, há muitos e muitos e muitos, mais de 30, 40, 50 mil anos atrás, as pessoas, para marcar suas cavernas e marcar seu tipo, inclusive, de escrita, já tinham símbolos, usavam um símbolo para marcar sua própria tribo. Isso já é uma proto-branding. E isso é pessoal, a tribo são pessoas. Depois que veio a marca, né, em 1700, 1670, 1760, vem as marca de sal, depois Companhia das Índias. Olha quanto que a gente está falando de marca lá atrás. A gente está falando das embarcações. Só que marca, pensa na marca, a marca do rei, a marca daquela casa, né, de uma marca famosa, então, de uma casa famosa, de um reinado, de um país. Então, por que é importante hoje um profissional olhar sua reputação sob a ótica da marca? Primeiro que reputação para mim é tudo hoje. Essa é a minha ótica, tá? Não é, vocês podem falar concordo, discordo, 100%, 70%, não importa. Eu tenho uma concepção que a minha reputação é tudo que eu tenho. Eu posso ter muito dinheiro, posso tentar pagar, mas uma reputação você destrói em 5 segundos e demora anos para construir. Então, você precisa construir a sua marca justamente através da história. E a sua história, por que eu acho importante? Porque, conversando com alguns executivos, até porque eu fui mentora desses C-level, não fala daquele problema, não fala daquele problema da empresa, não fala daquele problema que eu passei. Eu falo, olha, a gente aprende através dos erros e através dessa dor. É importante que as pessoas também saibam na construção da sua marca como que você superou ou como você não superou e ainda está em busca de. Isso vai trazer uma humanização para a tua marca pessoal. Eu vivi, né, também, Luiz Cláudio, os anos 80, onde o profissional, principalmente a mulher, né, eu fui uma das poucas mulheres no agro, na época do agro, lá no início, Companhia de Açúcar e Café, a própria Sadia, Cargill, Parmalat, poucas mulheres ainda trabalhando num setor que ainda era muito masculino. E aí, não fala que você não sabe inglês, não fala que você não sabe tal coisa. E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, gente, mas que coisa chata. É tão bom eu mostrar que eu não sei, que eu vou aprender. Não, isso aí te torna fraca. Era uma verdade da época, tá? E eu acho que hoje, quando eu conto às vezes a minha história, todos os perrengues que eu tive, os problemas que eu tive, eu acho que é exatamente o que fortalece, né? Dentro do storytelling, a gente não tem as virada de vida. Quais foram as viradas que você teve? Essa virada é que vai te trazer a transformação. Eu falo para o bem e para o mal. Muitas vezes você regrediu, você voltou 3 passinhos. Então, eu entendo que a importância do storytelling é como você vai contar essa tua história de forma autêntica, com propriedade, porque só você, melhor do que ninguém, pode falar da tua vida, da tua história. Mas, para mim, tem um ponto importante aqui. Por que o storytelling é importante, né, numa personal branding para um executivo? A ser autêntico. Eu nunca vou esquecer de uma pessoa, de um executivo muito importante que me pediu. Ele queria contar piada porque o oponente dele, da empresa, contava piada muito bem. E eu falei, não vai contar piada, não conte piada. Você não tem o perfil, você não é essa pessoa. Não, então eu vou contar de um jeito leve. Bom, resumindo, ele voltou todo cabisbaixo no dia seguinte. Ele contou uma piada, ninguém deu risada, foi aquele mico. E aí ele falou: você tinha razão, eu não sei contar piada. Eu falei: o principal talento do storytelling é a autenticidade. Então, quando você aprende, eu acho que tanto você, né, como mentor e como uma empresa que trabalha isso, eu acho que a autenticidade é você ser aquilo que realmente você é, sem esconder muito, sem ser uma pessoa que tem um avatar tão forte que você não sabe quem é que está lá por detrás. Eu acho que essa autenticidade permite
essa humanização. E isso fortalece você, inclusive, naquilo que você não é tão habilidoso. Isso vai te ajudar, inclusive, a falar, puxa, eu preciso melhorar aqui, ou não, aqui é meu fraco mesmo. Eu sei onde eu sou fraca, eu não sei nadar. Eu sou ótima para montanha, eu estava fazendo trilha, tá? Agora eu estou toda ralada, minha perna, meu braço, mas eu sou ótima. Me põe numa pirambeira que eu subo. Me colocou num laguinho até o joelho, eu já acho que eu estou me afogando. Então não adianta, eu vou, entro só até o joelho e vou até onde eu posso ir. É limite. Eu acho que o storytelling te ajuda a crescer como ser humano, de verdade. Eu acho que é uma excelente terapia, eu falo. Mas, além disso, ele vai ajudar você a construir como é que você conta para os outros aquilo que você faz, aquilo que você fez. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem contar. E eu acho que elas estão perdendo uma tremenda oportunidade, né? Se elas não contratarem pessoas assim como você, e principalmente grandes executivos, eu acho que você sabe melhor que eu, tem às vezes vergonha de expor isso, né? Vergonha de expor esse momento, às vezes, da fraqueza. E eu falo que aquela fraqueza vai ser importante, porque ela vai te trazer um pouco dessa humanização, essa autenticidade necessária, porque nós somos humanos. E o centro do storytelling qual que é? É justamente a verdade humana. Quando você se emociona, você se emociona quando você vê uma história que tem essa realidade, que tem realmente. Putz, teve um perrengue ali muito forte, teve um problema, essa pessoa não conseguiu ainda superar, ela está na jornada do herói, ou jornada da heroína, ela está lá. O executivo percorre essa jornada do herói ou da heroína o tempo inteiro, todos os dias. Só que às vezes ele não se dá conta de como ele pode vencer, inclusive, os próprios medos, né? O medo de ser mandado embora, o medo de mandar embora, o medo de falar em público, o medo de admitir erro. Eu lembro que para os japoneses, admitir erro era muito importante, porque era através dele que a gente não errava ou, né, reduzia a margem de erro depois. Isso tinha que estar no relatório. Quais são os erros que você cometeu nesse projeto? Ninguém gostava de colocar, mas isso ajudava. Então, a hora que eu conto essa minha história, eu fortaleço essa minha reputação, que é tudo que a gente tem, é a parte mais rica que a gente tem. Eu falo, a Inova nem é conhecida, porque eu sou pequenininha, mas Marta Terenzo, quando as pessoas falam, ela entrega, ela é feroz, ela é brava. Então, assim, por quê? Porque eu entrego, eu tenho ciência de que a minha história me tornou mais forte. Então, eu recomendo muito que contratem pessoas como você e outros mentores, né? E que leiam mais a respeito, que entendam sobre personal branding e usando o storytelling para isso. Acho que é fundamental. Bom, para a gente fechar, uma aula tem normalmente 45 minutos, a gente vai passar um pouquinho e talvez a gente precisasse fazer uma websérie para poder absorver todo esse teu Seria conhecimento. maravilhoso. Aqui o primeiro episódio vai para o ar já já. Claro. Você começou sua carreira, você comentou isso, ali no que eu chamo dos tempos áureos da publicidade, dos grandes prêmios, das grandes agências, das grandes verbas multimilionárias, né, que eram investidas ali nas mídias pré-internet, na TV, nas revistas, nos jornais, nas rádios, né? Quais foram as grandes transformações que se acompanham ao longo da carreira e como é que enxergam que elas impactaram a publicidade nos dias de hoje? Qual que é o futuro do branding? E qual que é o futuro das marcas? E aí eu queria só fazer trazer um outro pensamento aqui, dentro de tudo que você trouxe, é que nessa época da publicidade, quando você começou, a gente vivia muito a família Doriana, né? As marcas elas estavam muito nesse lugar de se promover dentro de um mundo meio de Poliana, né? E a gente consumia aquilo muito porque a gente se identificava com aquela família Doriana, com aquela coisa linda, a família reunida no café da manhã. E aí veio a internet, veio as mídias sociais, veio a geração Z, muito mais crítica e muito mais agarrada a outros propósitos, outros princípios. E aí você passa a ver gente que recusa consumir uma marca porque aquela marca está ligada a determinado político. Ou se recusa, o investidor que se recusa ou não quer investir em determinada empresa porque aquela empresa não segue políticas ESG. Isso tornou a coisa muito mais desafiadora e muito mais complicada, né? Talvez por isso o storytelling venha ganhando tanta importância na estratégia de branding das empresas. Olha, vou tentar responder tudo assim, de forma mais.
Vamos lá, primeiro, o que mudou, né, de lá para cá? Sim, anos 80. 4 mídias, 5 mídias, 6 mídias, mundo Doriana, mundo margarina, um certo, como eu falei, um certo romantismo, herdado, inclusive, da americanização, que a gente herda, né, daquele mundo do consumo. É uma era de consumo que está abrindo, a gente ainda vivia, né, nos anos, imagina, eu me formei em 84, em 84 a gente ainda estava vivendo uma era da ditadura, né, saindo ainda, né, uma ditadura mais branda, mas as telecomunicações eram zero, então era tudo importado, era tudo enlatado, então a gente herdou esse romantismo Coca-Cola que a gente teve, e aí era muito mais fácil fazer, e muito mais fácil fazer propaganda, marketing, etc. Tinha seus desafios? Tinha, mas o mundo estava florescendo, a era do consumo estava bem no auge mesmo. O que foi acontecendo? Ano 2000, vai vir o bug do milênio, vai explodir tudo, o mundo vai inverter. Veio, não aconteceu bug nenhum, mas a internet entra e quebra esse mecanismo básico daquelas 5 tipos de mídia. Ainda que não, né, na época 2000, a gente ainda não tem uma velocidade, a gente ainda não tem, né, não está em 2010, faltavam 10 anos para chegar na velocidade que a gente tem hoje, 2000 já começa a ter internet. E eu lembro que a minha primeira campanha para a internet foi de pizza congelada e fez um tremendo sucesso para a época, tá? E eu lembro que eu falei, isso aqui vai mudar. Isso vai mudar, as pessoas vão começar a descentralizar. Isso vai fragmentar. Foi exatamente, né, observando o mercado, o que aconteceu foi isso, fragmentou. Fragmentou para o cliente as formas de acessar as marcas, mas também para o consumidor, que começou a ter outras opções. Essas outras opções trouxe mais entretenimento, trouxe mais conhecimento, trouxe mais opções. Essas opções foram desintermediando. 2010, alta velocidade, internet, redes sociais. Eu posso ter a minha marca pessoal no Facebook, eu posso ser um avatar no Facebook, né? O TikTok hoje, o Instagram e os outros que estão entrando no Twitch como gamer, como influencer. E eu começo a desintermediar, ou seja, eu não preciso de uma agência para ter minha marca hoje. Posso vender tudo sozinha. Eu posso ter gente para me ajudar, mas eu posso vender tudo sozinha, eu posso fazer meu conteúdo. Se vai dar certo ou não é outra história, mas eu posso desintermediar. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especial. Então, um pouco daquela linha, né? Ou seja, eu tenho um monte de gente fazendo um monte de coisa, vendendo um monte de coisa. E as agências menores, o próprio marketing, ele foi se adaptando, mas eu acho que de uma forma muito lenta. Eu ainda vejo algo incrustado nas grandes agências que estão tentando aí, né? Mas ainda muito incrustado naquele modelo antigo, inclusive de parâmetros de medição, e até no profissional de marketing, que ainda quer colocar o modelo daqueles 4Ps, os algoritmos, tal, na mesma caixinha de métrica. E eu falo, gente, não é por aí. Atenção, eu posso até ter, né? Quantos segundos eu fico, o REM, mas hoje eu tenho que entender que não é só ficar, eu posso deixar a internet ligada. Eu deixo ligado aqui e não estou com atenção. É algo maior, essa capacidade que o storytelling tem é de fazer conexões, e é cognitivo isso. Isso eu estou aprendendo com um neurocientista da Universidade de Tel Aviv, que está estudando isso nesse grupo da New York Stern. A gente estuda um pouco o efeito que a mídia está tendo. O excesso de mídia não causa só a falta de atenção, ela causa irritação. Quando você é muito intrusivo ou faz muitas coisas, as pessoas param de seguir algumas marcas. Eu não vou citar aqui algumas delas, porque os meus alunos chegam para mim e falam, isso é muito irritante. Eles citam marcas. Não é porque é meu aluno, a gente tem pesquisas sobre quanto as marcas às vezes tentam ser intrusivas. Horário pago, vários banners, pop-ups. Nossa, 6 segundos hoje para um jovem de 19 anos é a morte. Tem que esperar 6 segundos de YouTube, meu Deus, né? É uma praga isso para eles. E aí, eles vão para o oposto.
eu não quero intermediação, eu pago o YouTube separado, eu pago algo para não ter a propaganda. Eu fujo de marcas que não têm inclusão, eu não quero marcas que não têm ESG. E aí você cria o quê? Uma fragmentação gigante, que é o que a gente está vivendo hoje. E essa fragmentação, eu não saberia te dizer o futuro da marca, porque eu ia ganhar muito dinheiro se eu falasse aqui, né? Mas eu tenho algumas apostas. A minha última aula... Porque hoje a publicidade vive um pesadelo, né, disso que você está trazendo. Exatamente. Principalmente considerando que são as novas gerações que vão continuar aí consumindo e se relacionando com as marcas, né? Então, como é que faz para não ser intrusivo? Como é que faz para conquistar o coração e se tornar uma love brand com essa geração que não quer nem 5 segundos de filme antes de assistir um vídeo do YouTube? Não quer. 6 segundos é o máximo, e eu vou dizer, é impressionante quando eu pergunto, uma das primeiras coisas que eu faço assim, né? Eu falo pesquisa antropológica, né, na faculdade. Gente, qual é a marca que vocês mais gostam? Eles demoram muito para responder. Porque já não é, não sei. Ele se desconecta de uma marca muito rápido hoje. Então, o que a gente percebe? Essa fragmentação muito grande dos dois lados. E a desintermediação. Então, agências loucas, porque não sabem mais como ganhar dinheiro, porque como é que ela vai ganhar dinheiro? Fazendo conteúdo, post? Não é por aí. Você sabe que a agência não vai ganhar por aí. A própria Globo, e aí você pegou a Red Bull, ela vai direto. Se ela quiser fazer uma propaganda, hoje ela não usa agência. Ela vai direto. Só que sabe o que ela faz? 80% da verba dela, ela usa para reinvestir no negócio dela, com as coisas dela, com o conteúdo dela, com gente dela. Então, ela não tem 20%, ela espalha por algum lugar do mundo, em alguma agência pequenininha e etc. Veja, é uma Red Bull, é uma empresa de mais de 15 bilhões de dólares. Mas não é tão grande. Não é uma Apple, não é uma Unilever, não é uma Procter & Gamble, mas ela é muito grande, ela tem um monte de fãs. E eu acho que o futuro das marcas é um pouco por aí. É você trabalhar seus fãs através de conversas. E eu falo que essa conversa, claro que hoje ela vai ser digital, mas você exercer conversas contínuas com as pessoas. Exercer conversa contínua significa você colocar teu gerente de produto, que antes ia para o campo para ver canal de merchandising, né, no ponto de venda, colocar ele conversando com alguém no Instagram, colocar ele conversando com alguém no TikTok, colocar ele no Twitch, no WhatsApp, fazer essa pessoa conversar e ouvir, escutar um pouco esse consumidor que está buscando em participar. Ele fala na lata, ele não tem dó. Ele, quando admira, quando ele não admira, ele já larga também. Se a marca pisa na bola, pisou, e ele não tem muita lealdade de longo prazo. Então, acho que o futuro das marcas é você compartilhar as suas dores, pedir ajuda, saber selecionar quem são essas pessoas e exercer conversas contínuas. E talvez, justamente, criar histórias através dessas pessoas. Não significa só pegar a história do consumidor e trazer isso para o mundo doriana moderno, tá? Não é isso. Olha, fulaninho e fulaninha casaram, se conheceram pela rede social. Não é só isso. É trazer mesmo, eu acho que, desafios. Olha, o desafio da minha marca é esse. O que a gente pode fazer? Eu comecei a fazer isso no final, lá, imagina, eu estou falando de mais de 15 anos atrás, a empresa me chamou de louca, eu comecei a convidar pessoas para visitar a empresa e conversar com elas. Eu selecionei pelo saque, o saque era meu. Atendimento ao consumidor é uma tremenda escola, vale muito a pena. Então, assim, eu acho que exercer essas conversas me ajudou muito a entender que as pessoas também querem ser ouvidas, que as pessoas querem falar. Você vai ter que saber como equilibrar a fala deles, a escuta, porque também vai ter um monte de besteira, vai ter um monte de coisa desnecessária, mas eu acho que o futuro é você ampliar. E a outra coisa que eu acho, assim, por último, tem uma coisa que eu mesma, né, já cometi, acho que o engano, de querer abraçar todos os públicos. Eu quero todo mundo. Não adianta agora você querer agradar todo mundo. Você está agradando a turma A, você vai desagradar a turma B. O mundo, e não é só aqui, o jovem está muito polarizado. Tá? E essa polarização
ela gera um nós contra eles. Tem um grupo que vai falar amanhã lá na New York Stern sobre isso, como os jovens se sentem defendendo partes, né? Está tendo eleição lá, está pegando fogo, e como os jovens estão defendendo A ou B. Essa polarização existe para as marcas também. Você defende Apple, eu vou defender Samsung. Você defende Drogaria São Paulo, outro vai defender Drogasil. Não importa. Marca de carro, marca de cigarro, de vape, qualquer coisa. Marca de roupa. Você vai ter as tribos. Essas tribos, elas se aglomeram de acordo com os interesses que elas têm, com as histórias que estão ao redor. Ele falava isso, nossa, nos anos 90. E hoje, quando eu vejo, eu acho que o futuro das marcas é isso, é você escolher a sua tribo, que tribo que você quer falar, que história você vai contar, e você ter coerência entre a tua marca, a tua entrega, tudo aquilo que você vai entregar com a história que você vai contar. Coerência é fundamental. Acho que isso seria assim, se eu tiver certo e ganhar $1 milhão por alguém que quiser pagar, né, assim, posso errar tudo que eu estou falando, mas essa seria a minha aposta para o futuro, tá, das marcas. E construir isso, né, porque também não é que você faz assim e constrói da hora, né, da noite para o dia. Muito bom, obrigado por ter aberto esse oráculo. Acho que a gente vai ter, ainda vamos viver bastante para poder confirmar, e na verdade acho que a gente já está vivenciando isso hoje, a gente já vê as marcas se tornando love brands, construindo suas tribos, né? E construindo storytelling mais do que simplesmente uma publicidade de família Doriana, né? Dialogando com seus consumidores. Anjo de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil.